Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Nós vamos fazer agora a nossa maratona da prova escrita para a Polícia Civil. Então, nós temos aqui uma bateria de questões conceituais de gramática, de língua portuguesa de uma maneira geral, que é para a gente poder treinar bastante, primeiro, como escrever, e segundo, captar a informação, que é o mais importante, é a gente aprender. Então, nós temos ali o quê? Uma boa quantidade de questões para você ir aproveitando e estudar já para a prova escrita que vai acontecer. Então vamos lá? Olha só, vamos começando, eu vou ficar primeiro pequenininho aqui, tá? E aí eu dou um pulo para a primeira questão, vamos começando. Como se classificam os substantivos? Então isso daqui, olha só, primeira coisa, perguntou isso, eles podem ser classificados em princípio quanto à sua formação, primitivo, derivado, simples e composto, e quanto ao seu sentido concreto, abstrato, comum, próprio e coletivo. Não foi isso que ele perguntou? Isso que você responde. Na sequência, ele pode perguntar, vejam, vou dizer algo mais específico. Quanto à sua formação, como se classificam os substantivos, então aí sim nós temos as 4 primeiras com a sua explicação. Então há 4 subclassificações para a formação. Primitivo, derivado simples e composto. Então, o que é primitivo? Vamos lá, primitivo é a palavra original, tá? É a palavra original, a palavra que deu origem, tá? É a raiz, e dela outras vão nascer. Então, olha só, é a original da língua, é aquela que dará origem a outras palavras da língua portuguesa. Derivada já são justamente quais? Aquelas que foram derivadas das primitivas. Então, vejam só, o que é derivado? É aquele derivado de uma palavra primitiva. As palavras derivadas também são chamadas de cognatos. Por exemplo, ó, casamento. Casamento é derivado, mas casa é primitivo, tá? Arvoredo é derivado, mas árvore é primitivo, tá bom? Entendido? Depois, simples e composto. Lembra bem disso daí. Pessoal, tudo que é simples em gramática é 1. Tudo que é composto, 2 ou mais. No caso do substantivo simples, é porque ele é formado por uma única raiz, é uma única origem, tá bom? Por exemplo, casa, tá? Árvore, homem, flor, são palavras primitivas, nasceram, são o que? Simples. Elas têm apenas uma estruturazinha, ou seja, apenas uma raiz. O composto, você já tem o que? 2 ou mais elementos, 2 ou mais raízes, 2 ou mais palavras simples compondo um outro substantivo. Exemplo, ó, lobisomem, formei uma palavra com lobo mais homem. E couve-flor, formei outra palavra com couve mais flor. Então, simples 1, derivado 2 ou mais. Tá bom? Vamos lá. Repetimos. Aqui, ó. O que são palavras cognatas? Lembram disso daí? O que é cognata? Né? Dentro desse contexto. Vamos lá. São aquelas que apresentam a mesma raiz. Né? Se ela apresenta a mesma raiz, são as derivadas. Tá? Por exemplo, livro, livreiro, pedra, pedregulho. Agora, dê exemplo de falso cognato. Pessoal, olha o que é o falso cognato. Falsos cognatos são geralmente palavras estrangeiras que têm a mesma pronúncia, mas têm significado diferente. Tá? Por exemplo, embarazada. Tá bom? Falou assim, aquela mulher está embarazada. Falou assim, em espanhol, embaraçada significa grávida. Em português, é que ela está atrapalhada. Ah, tá tudo embaraçada, tá complicada, não é assim? Mesma coisa, college em inglês, tá? E faculdade em português. Falou assim, college para nós aqui é como se fosse colégio, né? Falou assim, ensino médio a gente entende. Então, college para eles é diferente de colégio para nós, apesar de estar ali bem próximo, são diferentes. São falsos cognatos. Uma lembra a outra, mas não tem nada a ver, tá? Depois, quanto aos sentidos, como se classifica o substantivo? É a segunda construção, tá? São 5, concreto e abstrato, comum, próprio e coletivo. Pessoal, o que é concreto? Tem existência independente, tá bom? São palavras que existem tanto no mundo real quanto no imaginário. Eu consigo desenhar, tá?
a grande parte dessas palavras. Então, o que é o concreto? Tem existência independente de outro substantivo. Já o abstrato é exatamente o contrário. O que ele tem? Tem existência dependente. Olha, ele diz aqui, ó. Falou assim, concreto são os seres, coisas, topônimos reais ou imaginários. Deus, fada, cadeira, verme, ar, indústria. Abstrato são aqueles que têm existência dependente de um outro substantivo concreto. Amor, rancor, gripe, tosse, judô. Tá? Comum, pessoal, é aquele que determina o genérico geral. Tá? Cadeira, você não tem uma cadeira, você cadeira é cadeira, tá? Então, de qualquer elemento ou espécie de um grupo. Então, você tem carro, cidade, mulher, instituição, e são escritos sempre com letra minúscula. Com letra minúscula. O que é o substantivo próprio? Eles já aqui, ó, é o nome que se refere exclusivamente a um ser de uma espécie ou de um grupo, tá? Falou assim, deve ser grafado em maiúsculo. Por exemplo, a Ferrari é um sobrenome, nome de uma empresa de automóveis. Belo Horizonte, cidade, uma capital. Tá? Carlota, nome de mulher. Ministério Público, nome de um departamento específico. Tá bom? São grafados com letra maiúscula. E coletivo, logicamente, é aquele substantivo que se refere a um grupo de ser ou de coisas. Tá bom? De uma mesma espécie, sempre. E aí vem alguns exemplos. Arquipélago de ilha, esquadra de navios de guerra, esquadrilha de pequenas embarcações ou aviões em operação militar. Lembra da Esquadrilha da Fumaça? Tá? Fressura de vísceras, estrumeira de estrume e chorume de lixo. Lembra-se, o chorume é aquilo que fica, por exemplo, é o bagaço. Na verdade, é o bagaço que fica, esse é o chorume. Chorume que hoje em dia muita gente aproveita para fazer outras coisas. É o lixo sendo reciclado, tá bom? Mas chorume é lixo, só isso. Sexto, quanto ao grau, como se flexiona o substantivo quanto ao grau? Tá meio repetido, né? Como que é a flexão do substantivo quanto ao grau? Falou assim, o grau expressa a ideia de tamanho. Então ele pode ser normal, que é o neutro, aumentativo e diminutivo. Tá? Aí ele coloca assim, ó. Dado o substantivo passarinho, classifique quantas flexões. Ué, o que passarinho é? Primeiro, passarinho é o quê? Veja, quanto ao gênero é masculino, quanto ao número é singular, quanto ao grau é diminutivo sintético. Tá certo? Por que sintético? Porque é passarinho. Se fosse pássaro pequeno, seria analítico. Ó, como podem ser expressas as flexões de aumentativo e diminutivo dos substantivos? De exemplo, então aqui, ó, ele vai mostrar bem pra gente. O grau aumentativo quanto o diminutivo, eles são analíticos ou sintéticos. Lembre-se, pessoal, analítico, todos os elementos estão presentes. Sintéticos eu junto, tá? Eu junto, por exemplo, ó, homem grande, tá? Analítico. Se eu sintetizar isso aí, homenzarrão. Homem pequeno, analítico. Se eu sintetizar, homúnculo. E aí ele vai colocando. Na forma analítica, o tamanho do substantivo é indicado pelo adjetivo, homem grande. Tá? Mas também pode ser empregado alguma expressão que indique o tamanho. Casa grande, tá? Que é o analítico. Casa pequena, diminutivo analítico. Na forma sintética, recebe o sufixo indicador de tamanho. Casarão para grande, aumentativo sintético. Casinha, diminutivo sintético. Nono, tem uma nova arena do tamanho de um ovo de codorna. Olha o fragmento ali. Tá? A expressão do tamanho de um ovo de codorna está em sentido próprio ou figurado? Em sentido figurado, metafórico, expressa que grau do substantivo, né? Falando como ele é pequeno, é o diminutivo. Então, olha só, está em sentido figurado, metafórico, subjetivo, pois é uma referência ao tamanho minúsculo deste ovo.
tá? A arena é muito pequena. Expresso grau diminutivo analítico. Vamos lá, 10ª. O que é linguagem pejorativa ou depreciativa? Tá? Fala assim, é quando você ridiculariza, vulgariza, quando você diminui o valor daquela expressão. E dê exemplo empregando flexão de grau de substantivo. Olha que interessante isso daqui. Ó. Então, linguagem pejorativa é aquela que expressa pouco caso, depreciação em relação a alguém ou alguma coisa ou situação. É como empregar a flexão de grau para expressar essa linguagem de sentido desagradável. Ó. Este saláriozinho diminutivo para dizer que é ruim, ele ficou para a titia diminutivo também, né, para dizer que foi abandonado, a típica solteirona, ou a solteirona, né? Eu falo assim, depreciando. Depois, uma gentalha, não é não? Fala assim, olha só, gentalha é aumentativo, mas para poder depreciar a figura da pessoa. Número 11. Quantas e quais são as flexões do substantivo? Quer dizer, pessoal, o substantivo flexiona em gênero, número e grau. Então lembre-se disso, são 3 flexões. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau, tamanho normal, aumentativo e diminutivo. Exemplo, homenzarrão. O que é isso? Substantivo masculino singular no grau aumentativo sintético. Casinha, substantivo feminino plural no grau diminutivo sintético. E fruta, substantivo feminino singular no grau normal. Tá bom? Depois, aqui ó, o que é plural metafônico? Dê exemplo de metafonia, pessoal, é quando o som aberto vira fechado ou vice-versa. Vejam só, a palavra no singular com a pronúncia fechada o transmuta para a pronúncia aberta o, tá? Ocorre o que a gramática chama de plural metafônico. Pessoal, é isso daí, né? É a mudança sonora que a palavra sofre do singular para o plural, tá? De fechado para aberto, tá? Por exemplo, porto, portos, tá bom? Outro, tijolo, tijolos, porco, porcos, olho, olhos, osso, ossos, ovo, ovos, imposto, impostos. Nem sempre ocorre metafonia, tá? Ou seja, o timbre fechado no singular se mantém no plural. Por exemplo, bolo, bolos, tá? Cachorro, cachorros, caolho, caolhos, piolho, piolhos. Pronto, nenhum deles mudou. Não é piolho, piolhos, caolho, caolhos, cachorro, cachorros. Não tem, né? Falou, tá certo? Vamos lá, 13º. Como se forma o plural diminutivo? Ó, isso aqui eu quero mostrar para vocês porque ele diz o seguinte. A partir da palavra primitiva, passe-a para o diminutivo. Tá? Se as palavras primitivas não apresentarem S, faça o diminutivo com Z. Eu vou por exemplo, bar, barzinho. Tá? Colar, colarzinho. Se a palavra terminar em S, mantenha o S na terminação. Tá? Pires, pirezinhos. Tá? Lápis, lapisinho. Mas funciona assim, olha só. Veja, quando eu tenho flor, você vai ter florzinha. Tá bom? Quando eu tiver, então veja o que funciona. A regra, na verdade, é assim. Você não tem plural de diminutivo. Você tem o diminutivo da palavra no plural. Tá bom? Por exemplo, flor, florzinha, passo para o plural. Flores, aí olha o que acontece. Esse S aqui é plural. Então ele vai para cá, ó, S. Flor, continua. Flore. E agora eu vou colocar o diminutivo. Florezinhas, tá? Entendido? Mesma coisa aqui, ó. Tem pão. Tá? Pãozinho. Diminutivo não é pãozinhos. Eu vou para pães. E aí eu vou ter o quê?
Champanhe, lembra que esse S vai para cá. Zinhos, ó, o Szinho aqui, tá? Mesma coisa. Japonês. Opa. Japonesinho, viu que é com S? Quando eu passo para o plural, fica japoneses. Então, olha como é que fica aqui, ó. Japonese, meu S vai para lá, mais os japonesezinhos. Então, português, portuguesinho, portugueses, portuguesezinhos. Lembre-se, primeiro você passa a palavra, tá? Primeiro você passa a palavra do plural para o singular. O que ele disse ali em cima foi então, é o seguinte, se a palavra já tem S, vai, por exemplo, japonês. Eu faço o japonesinho. Mas quando eu vou colocar no plural, quando eu vou botar no plural, tá? O que que acontece? Eu primeiro passo para o plural japoneses, agora eu faço o diminutivo, lembrando que esse S aqui é o plural e não o S para você fazer japonesinhos. Não existe isso daí. É japonesezinhos, portuguesezinhos, inglesezinhos. Guarda bem essa daí. Tá bom? Vamos lá. Passe para o plural os períodos. A rosa vermelha desabrochou e a camisa rosa combina com o terno cinza. Vamos dar uma olhadinha? Ó, no primeiro caso, a palavra rosa é substantivo e pode ser flexionada no plural. Então, as rosas vermelhas desabrocharam. No segundo período, rosa e cinza são substantivos empregados com valor de adjetivo. Nesse caso, os substantivos não podem ser flexionados. As camisas rosa combinam com os ternos cinza. Lembre disso. Falou, rosa e cinza não são cores, são substantivos. Quais são as flexões de gênero do substantivo? Muito simples isso daí, né, minha gente? Falou gênero, nós temos que duas flexões de gênero. Masculino, homem, menino, feminino, mulher e menina. Lembrando, né? Falou assim, eu tenho uma série de definições diferentes para masculino, né? Falou assim, você tem palavra masculina que é definida só pelo artigo, não o jornalista, a jornalista, você tem o que é comum de dois, homem e mulher, tá? Menino, menina, tá? Então tem vários, mas gênero sempre só existe masculino e feminino, tá bom? Falou assim, depois, do ponto de vista gramatical, gênero e sexo são sinônimos. Vejam bem, é importante a gente entender essas referências. Gênero é masculino e feminino, as palavras têm essa composição, tá bom? Agora, olha só, sexo não é a mesma coisa de gênero. Veja só, o conceito de gênero refere-se à distinção de masculino e feminino, sem necessariamente ter aspecto de sexo masculino e feminino, né? Por exemplo, a palavra piano é do gênero masculino e a palavra mesa do gênero feminino, mas não se pode dizer que possui ideia de sexo, tá bom? Agora, o conceito de sexo está ligado à ideia biológica, reprodução, aplica-se a seres humanos, animais, determinadas plantas. Elefante é um substantivo de gênero e sexo masculinos, elefanta femininos, tá bom? Então, só entender essa ideia ali, o conceito que é importante dentro dessa relação. 17. Defina substantivo de gênero vacilante. Tá, então o que é isso daí? Gênero vacilante, tá? Porque são aquelas palavras que são exclusivamente masculinas e você usa para os dois casos. Tá? No caso de cônjuge, é o cônjuge. Tá bom? Então, vamos vendo essas relações. São aqueles que podem apresentar alguma dificuldade ao falante da língua portuguesa quanto ao gênero desse substantivo. Isso não é vacilante. Tá? Determinados substantivos são exclusivamente masculinos, outros somente femininos. Tá? Ainda há um grupo daqueles que podem ser empregados tanto no masculino quanto no feminino. Por exemplo, sempre masculinos, o cônjuge, o guaraná, o gengibre, o dó, sentimento e nota musical, o soufflé, o champanha, tá? Ou o champanhe. O ídolo, o matiz, o estratagema, que é um plano de ação, o aneurisma, o espécimen. Tudo isso é masculino.
tá? E são sempre femininos, tá? A kitnet, a cal, a dinamite, a alface, a dengue, doença, a nuance ou nuança, a mousse, a libido, a patinete, a echarpe, a matinê, a faringe, a espécie, assim por diante. E são indiferentemente masculino e feminino. O sósia, a sósia, a aluvião, tá? Falou assim, cheia, inundação. O toalete, banheiro, a toalete, higienização. A diabetes, tá? A doença, a omelete, tá? A diabetes ou o diabetes, tá? A omelete ou omelete, a personagem ou o personagem, a laringe ou laringe, a herpes, tá? Então eles variam, são coisas assim independentes, tá? Algumas são só de um jeito, só de outro, outras têm variações dentro dessa relação. Fala assim, ó, fale sobre substantivos biformes. Então, o que são substantivos biformes? São aqueles que você tem uma fórmula para o masculino, outra para o feminino. Tá bom? Exemplo, ó, elefante, elefanta, camelo, camela, búfalo, búfalo, javali, tá? E javalina, frade e freira. Tá bom? Depois, por que substantivo touro e vaca são heterônimos? Porque são nomes diferentes. São substantivos biformes que mudam o radical. Entendeu? Por exemplo, passarinho e madrinha, genro e nora, javali e gironda, tá? Ou tarimba, bode, cabra, carneiro e ovelha, tá? Também chamado de marrã, quando é ovelha nova, porco e marrã, porca nova desmamada, rinoceronte e abadá, frei e soror, tá? Ou soror, cavalo e égua, tá bom? Então são o quê? Eles são biformes, eles têm duas formas, uma forma para o masculino e outra para o feminino, tá? Depois, e os uniformes? Quais são os uniformes? Tá? São aqueles que apresentam uma única forma de valor masculino e feminino. Tá bom? Então, por exemplo, o epiceno, tá? O comum de dois e o sobrecomum. Vamos vendo? Ó, substantivos epicenos são aqueles que eu atribuo valor macho e fêmea na frente, tá? Para animais e plantas. Então, ele tem gênero determinado. Os vocábulos são masculinos ou femininos para identificar o sexo. Então é necessário empregar o termo macho e fêmea. Tal, cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, tá? E a mesma coisa, rã macho, rã fêmea, perereca macho, perereca fêmea, borboleta macho, borboleta fêmea, tatu macho e fêmea, onça macho e fêmea. Tá? Não tem um específico. Comum de dois, vamos entender o que é o comum de dois? É que é o mesmo para os dois e você altera o artigo. Então ele coloca, ó, também chamado como dois gêneros, trata-se do substantivo uniforme empregado para humanos em que o sexo é especificado com o emprego de um determinado artigo, adjetivo, alguma coisa. Tá? O substantivo dentista, por exemplo, pode ser empregado tanto para um profissional do sexo masculino quanto do feminino. Tá? Para especificar, emprega-se o determinante, o dentista, a dentista. Outros exemplos, este estudante, aquela estudante, o indígena, uma indígena, vários gerentes, algumas gerentes. Tá bom? Então, termos que determinam o gênero. Quanto ao gênero, como se classifica o substantivo presidente? Então, olha que interessante. A palavra presidente pode ser biforme, o presidente e a presidenta. Também pode ser classificado como comum de dois, o presidente e a presidente. Este fenômeno ocorre com outros substantivos, como parente, soldado, coronel, general e infante. Tá bom? Então, você tem o quê? Parente, parenta, o parente, a parente. O soldado, a soldada, tá? O soldado, a soldado. O coronel e coronela, tá? O coronel, a coronel, o general, generala, o general, a general, tá? O infante, a infanta,
tá? O infante, a infante. Beleza? Vamos lá. Por que substantivo cônjuge é classificado de sobrecomum? Ué, pessoal, porque o substantivo sobrecomum é aquele que tem o gênero definido. A palavra cônjuge, tá? É masculina, tá? Para designar o sexo é necessário contexto, tá? Ou seja, deixar claro no contexto se é homem ou mulher. Falou, se o cônjuge é bonita, por exemplo, tá? Seu nome ou alguma outra referência. Meu cônjuge sempre chega cansado. Então é homem, tá? Ela fica no consultório por mais de 10 horas todos os dias, tá? Então o que acontece? Tá? Meu cônjuge chega cansado do trabalho. Quem que é cansado? O cônjuge. Então vejam só. Cansado é o cônjuge, tá bom? Então fiz concordância, é masculino. Agora, o que eu faço para determinar? Ela fica no consultório até às 10, ou seja, feminino. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Dê exemplo de substantivo sobrecomum. Vamos lá. A testemunha, o cadáver, o carrasco, a sentinela, a ordenança, as crianças, a cria, a pessoa, o indivíduo. Tá? Então, é sobrecomum. Só tem uma estrutura e pronto. Defina adjetivo. Pessoal, o que é adjetivo? É a classe de palavra que caracteriza e determina o substantivo. Tá? Depois, explique e exemplifique o adjetivo explicativo e restritivo. Então, olha só, é interessante. Adjetivo explicativo é aquele que se refere a uma característica própria ou óbvia a qualquer substantivo de um mesmo tipo. Giló amargo, todo giló é amargo. Pedra dura, toda pedra dura. Homem mortal, todo homem é mortal. Neve branca, toda neve é branca. Fruta natural, toda fruta é natural. Agora, o adjetivo restritivo é aquele de um determinado grupo. Ou seja, giló maduro, nem todo giló é maduro. Pedra preciosa, nem toda pedra é preciosa. Homem estranho, nem todo homem é estranho. Neve tardia, nem toda é tardia. E fruta podre, nem toda é podre. Então eu tenho aquele que designa todos. Tá? Toda fruta é natural, mas nem toda fruta é podre. O natural, ele mostra o quê? Ele explica. Tá? Podre, ele restringe. Tá bom? Quanto à formação, como é que a gente classifica os adjetivos? Vamos lá? Os adjetivos apresentam 4 classificações: primitivo, derivado, simples e composto. Tá? Muito parecido com o substantivo. Então, vamos lá. Defina adjetivo primitivo, dê um exemplo de substantivo derivado e adjetivo primitivo. Então, vamos lá. Tá? O adjetivo primitivo é aquele original da língua. Tá? Bom, doce, branco. Substantivo derivado de adjetivo primitivo. Bondade, tá? Doçura, branquidão, tristeza e alegria. Viram só? Falou assim, eu produzi de um adjetivo, tá? Um substantivo. Depois, os adjetivos bondoso, momentâneo e magrelo são primitivos ou derivados. Bondoso vem de bom, momentâneo vem de momentâneo e magrelo vem de magro. Então, automaticamente, eles são o quê? Derivados, pois se originam, respectivamente, das palavras bom, momento e magro. Então, como toda palavra derivada apresenta o mesmo radical da palavra primitiva, adjetivos derivados também podem ser chamados de adjetivos cognatos. Beleza? Agora, o que são adjetivos simples? Tá? O vocábulo vermelho é um exemplo de adjetivo simples. Pessoal, adjetivos simples são aqueles formados com um único radical. A mesma coisa, mal, celestial, dulcílimo, tá? Parisiense, tá? São os adjetivos simples, tem uma única raiz. Todas as cores naturais são adjetivos, tá? Vermelho, preto, amarelo, branco, azul, verde. O adjetivo vermelho é simples, pois é formado por um radical.
bom? 32, vamos ver o 32. Explique e exemplifique os adjetivos compostos. Adjetivos compostos são formados por dois ou mais radicais, como nós vimos. Vermelho, sangue, surdo, mudo, norte-americano, médico, cirúrgico. Tá? O adjetivo grande nas expressões grande homem, homem grande, tem o mesmo valor? Falou, não, né? Falou assim, vejam, às vezes o adjetivo colocado antes ou depois pode alterar o sentido do enunciado. E aí você coloca, né? No primeiro caso, grande homem, trata-se de pessoa importante. No segundo, é a estatura dele, né? Acima da média. Outros exemplos, pobre viúva e viúva pobre, né? É simples poesia e poesia simples. Tá? E tem as explicações. O que são os gentílicos, também chamados de etnômicos? É de etnia, eles são os pátrios. Tá? São os adjetivos pátrios, aqueles que designam o local ou origem de um substantivo. Tá? Europeu, adjetivo pátrio ou gentílico de Europa. Venusiano, da região do vulcão do Vesúvio, e assim vai. 35. Discorra sobre o adjetivo pátrio reduzido. Tá? Então vamos lá. O que é isso? O adjetivo pátrio reduzido é aquele formado com o radical da palavra. É diferente do desenvolvido, formado com o radical sufixo. Por exemplo, afro, euro e franco são reduzidos. Tá? São reduzidos dos africano, europeu e francês. Tá bom? Então é o adjetivo pátrio reduzido. O que são locuções adjetivas? Olha só. Locuções são expressões formadas por duas ou mais palavras, que têm a mesma função dos adjetivos, tá? Para caracterizar ou determinar. Tá? As locuções da chuva, de mãe, tá? Aí ele vai dando outros exemplos. De mãe é materno, tem sentido muito próximo dos adjetivos pluvial, que é de chuva, e materno. Então, água pluvial é água de chuva. Tá? Beijo materno é o beijo da mãe. Então, só para a gente poder entender, tendo sempre exemplo em mente. 37, a locução adjetiva. Tá? Eu falo assim, com que classe de palavra a locução adjetiva se relaciona? Falou assim, se é uma locução adjetiva, ela vai estar sempre relacionada, ou seja, ligada ao substantivo. Tá bom? Então, por exemplo, olha só, livro do mestre, cortina de seda. Entendido? É assim que funciona. Vamos lá. 38. Como se reconhece uma locução adjetiva numa determinada frase? Gente, é a quem ela está ligada. Então vamos ver. Por ter valor adjetivo, a locução sempre se liga a um substantivo. Além desse aspecto, a locução também terá de apresentar uma das ideias a seguir. Pode ser trocada por um adjetivo, vasos da China ou vasos chineses, expressa matéria, elemento que faça ou não parte da natureza substantiva. Óculos de plástico, água sem cloro. Tá? Expressa origem. Tá? Aqui, a guarda da praça, histórias do outro mundo. Expressa finalidade, carro de passeio, terno do casamento. Expressa posse, agente da ação, a quem pertence o substantivo, seu autor. Livros de Machado de Assis, obra da engenharia brasileira, carta do suicida. Quais são as flexões do adjetivo? Adjetivo flexiona em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e grau, que é de intensidade. Tá? Quanto ao gênero, defina o adjetivo biforme e uniforme. Vamos lá, adjetivo biforme apresenta uma forma para o masculino, outra para o feminino. Alto, alta, sábio, sábio. E o uniforme, tá? Apresenta uma única forma. Difícil, incrível, ele é incrível, ela é incrível. Todos os adjetivos são flexionados em gênero? Não, não. Somente os adjetivos biformes, tá? Uma forma para o masculino e feminino. Exemplo, sério, séria, afastado, afastada. Adjetivo uniforme apresentam somente uma forma. Homem triste, mulher triste, homem feliz, mulher feliz, homem inteligente, mulher inteligente, e assim vai.
Adjetivos podem ser flexionados em número? Sim. Ué, como não? Tá? Vejam. Pode ser flexionados no singular e no plural. Inteligente, inteligentes. Fácil, fáceis. É assim que funciona isso daí. Tá bom? 43. As palavras rosa, cinza e chumbo são substantivos ou adjetivos? Vejam, elas são originariamente substantivos, tá bom? Mas podem ter valor de adjetivo quando relacionado a outro substantivo, para indicar uma cor ou uma característica. Porém, elas nunca são flexionadas, tá bom? Passam a ser adjetivos e assumem valor de cor. Blusa rosa, céu cinza, terno chumbo. E se fosse em plural, blusas rosa, céus cinza, ternos chumbo. Passe para o plural as expressões: a violeta enfeita o vaso amarelo e aquela gravata violeta combina com a camisa rosa. Veja que ele está brincando, tá? Então o que você tem? Ó, a violeta enfeita o vaso amarelo. Beleza, a violeta nesse caso é a flor, as violetas enfeitam os vasos amarelos. E aquela gravata violeta combina com a camisa creme, aquelas gravatas violeta combinam com as camisas creme. Por quê? Porque violeta e creme são substantivos dentro desse contexto, tá bom? Olha só o que a gente diz aqui, ó. Adjetivos são normalmente flexionados no plural. Portanto, as cores naturais podem ser empregadas no plural, amarelos, verdes, azuis, tá? Falou assim, mas o substantivo empregado como adjetivo não deve ser flexionado no plural. Cobre, vinho, gelo, prata, salmão, não. As violetas enfeitam os vasos amarelos. Perfeito. As gravatas violeta combinam com as camisas creme. No primeiro exemplo, violeta é substantivo, aceita plural. No segundo, violeta e creme são substantivos empregados como adjetivo e não podem ser flexionados no plural, né? Então, são as explicações dadas a esse tipo de estrutura, a esse tipo de contexto que nós estamos falando, né? Vamos lá. Como se formam os adjetivos pátrios compostos? Veja só. Então, o primeiro elemento é representado pelo adjetivo pátrio reduzido, sempre no masculino, tá, e singular. O segundo elemento desenvolvido concorda com o substantivo que se refere. Então, ó, cidadã, Bélgica e França, belgo-francesa, decisões ítalo-dinamarquesas, acordos ibero-americanos, restaurante sino-brasileiro, times luso-europeus, império austro-húngaros, tá? Austro-húngaros. Aí ele fala, o grau subjetivo pode enfrentar. Aí não tem nada a ver, né? É só uma estrutura a mais aqui, né? Ele veio loucamente aqui, esquece isso, né? Tá? E aí nós temos só assim, só para ver mais era qual. E quanto ao grau, como se flexiona o adjetivo, né? Falou assim, olha só. Então, estava ali em cima de maneira errada, só para deixar claro. Quanto ao grau, o adjetivo pode ser flexionado nos graus. Normal, simpático. Comparativo, mais simpático que você. Superlativo, simpaticíssimo. Tá bom? Então, são o quê? Formas que eu posso utilizar para a construção dessa estrutura. Vamos ver mais um pouco? Aqui, ó. Desenvolva 3 frases explicando cada caso do grau comparativo. Vamos ver isso aqui, ó. O grau comparativo compara 2 adjetivos em relação ao mesmo ser, ou 2 seres em relação a adjetivos. O grau comparativo de igualdade, a escola é tão moderna quanto dinâmica. 2 adjetivos. Uma escola tradicional como a do meu tempo. Tá? 2 seres. Uma escola tradicional como a do meu tempo. Tá? Escola e meu tempo. Grau comparativo de superioridade. Um modelo mais prático do que eficaz. 2 adjetivos. Um modelo mais eficaz do que o seu. 2 seres. Tá?
É um modelo mais eficaz que o seu. Grau comparativo de inferioridade, você é menos crítico do que compreensivo, 2 adjetivos. Você é menos crítico do que o jornalista, tá? 2 seres, tá? Então você tem você e o jornalista, tá bom? Vamos lá. Explique o grau superlativo relativo. Então, o que é o grau superlativo? Ele intensifica, olha só. O grau superlativo relativo intensifica a característica, tá, o adjetivo, de um ser em relação a determinado grupo. Pode ser de superioridade ou inferioridade. Tá, exemplo, o filme é o mais antigo da coleção. Não estou comparando, tá? É superlativo relativo de superioridade, ele é o mais. Este é o menos apto da equipe. Superlativo relativo de inferioridade. Tá bom? E vamos para os 2 últimos aqui desse bloco. Que funções sintáticas pode exercer o adjetivo? Olha só. Na sintaxe, o adjetivo pode ser empregado como adjunto adnominal, tá? Quando ele se liga naturalmente ao adjetivo. Predicativo do sujeito, tá? Quando ele é ligado ao sujeito por um verbo de ligação, e predicativo do objeto, quando é o verbo que atribui aquela característica. Na verdade, predicativo é uma característica que é atribuída por intermédio de um verbo. E o adjetivo, quando é adjunto adnominal, porque ele está normal dentro disso. Tá? Explique o adjetivo na função de adjunto adnominal exemplificando. Então vamos lá. Ele coloca assim, ó. Adjunto adnominal acompanha o substantivo dentro da mesma função sintática, ou seja, ele está ligado a ele naturalmente. Tá? O predicativo do sujeito é um termo do predicado que caracteriza o sujeito. Tá? Depois, ele coloca assim, ó, exemplo, crianças mimadas merecem atenção. Tá? Mimadas é um adjetivo que acompanha o núcleo do sujeito crianças. Crianças mimadas. Tá? Agora, a criança parece mimada. O adjetivo mimada é um termo do predicado que caracteriza o sujeito, criança. Portanto, é predicativo do sujeito. Tá? Então aqui, ó, a gente fez uma comparação que é para explicar o adjunto adnominal. Ele se liga naturalmente e não por intermédio de um verbo. Tá certo? Então, a gente volta depois ali com mais algumas questõezinhas para vocês. Até já.